Estive lá esta manhã e vi que estavam a fazer mais uma compilação para a Guatemala. A mulher de André Rieu, Marjorie, pronunciou-se após anos de silêncio, revelando um lado problemático da vida do adorado violinista. Aos 74 anos, Marjorie partilhou as suas dificuldades com a intensa agenda de digressões de André e a sua obsessão pela música, que, segundo a própria, afetou o casamento. A sua confissão sincera pinta o retrato de um homem cuja paixão pela sua arte pode ter tido um custo pessoal. Enquanto os fãs assimilam esta nova perspectiva, não podem deixar de se questionar. Será que o gênio musical de André Rieu vale o preço das suas relações? Junte-se a nós para descobrir A Tempestade Silenciosa na Vida de André Rieu. A história de André Rieu é geralmente retratada com cores vibrantes, melodias suaves e rostos amigáveis. Os observadores testemunham um violinista feliz a atuar num palco adornado com flores, bailarinos e instrumentistas. É visto como alguém que espalha a harmonia pelo mundo com o seu talento musical. No entanto, escondido sob estas apresentações deslumbrantes, esconde-se um conflito silencioso, composto por regulamentos, diretrizes rigorosas e memórias perturbadoras que continuam a persegui-lo. Uma polêmica infame que chocou inúmeros admiradores e envolveu Rieu numa luta prolongada e desgastante está entre as polêmicas mais faladas. Há muitos anos, André Rieu iniciou uma série de encantadores concertos em Maastricht, a sua cidade natal. Estes espetáculos foram extraordinários, atraindo público de diversos locais. O programa contou com jovens flautistas de Pan da Romênia e músicos do grupo de Georg Zamfir, que trouxeram uma energia contagiante e pura para o palco, cativando o público. No entanto, o que começou como uma experiência agradável transformou-se inesperadamente num problema significativo para Rieu. A legislação holandesa é muito rigorosa quando se trata de proteger os jovens artistas. A lei especifica que os menores não podem estar em palco depois das 23h00. Embora os concertos tenham terminado à meia-noite, as crianças já tinham atuado ao início da noite. Apesar disso, fizeram uma breve aparição em palco no final do espetáculo para acenar, sorrir e fazer uma rápida vênia. Este gesto aparentemente inofensivo gerou grande controvérsia. As autoridades intervieram e argumentaram que as crianças tinham subido ao palco tarde demais. Como resultado, a produtora de Rieu foi pesadamente multada. Inicialmente, a coima ultrapassou os 200 mil euros, um valor exorbitante que deixou muitos incrédulos. Embora a coima tenha sido posteriormente reduzida, ainda assim manteve-se elevadíssima. Rieu e a sua equipa consideraram a multa injusta, praticamente inaceitável. Alegaram que as crianças não se tinham apresentado para além do prazo legal, mas estavam simplesmente a participar na despedida final, um gesto breve. Além disso, afirmaram que as crianças tinham sido contratadas pela trupe romena de que faziam parte, e não diretamente por Rieu. No entanto, a lei manteve-se inflexível. As autoridades realçaram que as diretrizes eram inequívocas e que era imprescindível que as crianças não estivessem presentes no palco após o horário estipulado. O que foi particularmente preocupante foi que esta transgressão ocorreu repetidamente, não apenas uma vez, mas durante 7 noites consecutivas. A equipa de Rieu acreditava que as autoridades deveriam tê-los alertado assim que tiveram conhecimento da violação, em vez de esperar até que todas as 7 apresentações tivessem terminado. Infelizmente, não foi dado qualquer aviso prévio. Como resultado, a multa foi mantida. O advogado de Rieu argumentou veementemente contra a multa excessiva e injusta, considerando-a desproporcional aos acontecimentos ocorridos. Segundo o mesmo, a grande penalidade não era condizente com a situação. As crianças não estavam a atuar tarde da noite. Estavam apenas a acenar para o público em um momento de alegria. Muitas pessoas interpretaram a situação como um mal-entendido que se transformou num episódio desnecessário. Até Rieu expressou o quão angustiante e inacreditável considerou toda a situação. Esta disputa lançou uma sombra sobre um homem dedicado a levar alegria aos outros ao longo da sua vida. Para compreender o impacto total disto sobre ele, é necessário explorar as profundezas da alma de André Rieu e descobrir as origens da sua paixão pela música. Esta história é também permeada por uma leve melancolia. Rieu reflete frequentemente sobre os seus anos de formação e as experiências que teve antes da fama. Segundo o próprio, era um bebê feliz ao nascer, mas, com o passar dos anos, essa felicidade foi se dissipando. Os seus pais impuseram-lhe regras rígidas, a ponto de, por vezes, se sentia desamparado. A falta de afeto, comunicação e ligação em casa teve um impacto duradouro nele. Os seus pais priorizavam a disciplina rígida. Não conseguiram compreender a sua paixão pela música, como ele esperava. Não lhe demonstraram afeto nem o confortaram. Pelo contrário, só sentia estresse e regras.
A sua infância foi marcada por dificuldades que os outros não conseguem compreender, a julgar pelo seu semblante alegre atual. No entanto, este início desafiante também forjou nele uma resiliência. Rieu explica que encontra alegria em levar a felicidade aos outros como forma de compensar a falta de alegria que experimentou na sua juventude. A música serviu-lhe de refúgio, oferecendo consolo, ternura e um sentimento de afeto que por vezes lhe faltava em casa. Através da sua música, procura partilhar a alegria que tanto ambicionava na sua própria infância. Apesar da relação tensa e distante com os pais, existia um vazio emocional no seu coração que a música foi gradualmente preenchendo. A polêmica que envolveu a Fina afetou-o profundamente, pois o seu objetivo sempre foi espalhar alegria e positividade. Procurava transformar o seu palco num deslumbrante espetáculo de beleza. Quebrar regras ou magoar os outros nunca foi a sua intenção. Durante a infância, a música foi a sua válvula de escape para lidar com traumas, pelo que ser rotulado como descuidado foi particularmente doloroso para ele. Mas, à medida que foi crescendo, encontrou o amor, quem o fez sentir-se desejado e amado. Vamos descobrir. Um amor que construiu um reino de música. O mundo de André Rieu gira em torno de valsas, concertos e sorrisos afáveis, mas na sua essência reside uma história de amor duradoura que se estende por mais de 40 anos. Esta história não é contada com linguagem rebuscada, mas foi construída ao longo do tempo com confiança, colaboração e um amor profundo. André e a sua mulher, Marjorie Rieu, construíram juntos uma vida que entrelaça música, família e aspirações numa melodia harmoniosa. André cativa muitas pessoas com o seu violino em palco, irradiando felicidade enquanto dirige a sua orquestra. No entanto, o que muitos não percebem é que a verdadeira magia começa no conforto do seu lar com Marjorie. Desempenha um papel vital em todos os seus empreendimentos, desde a organização de digressões à criação de cenários belíssimos e a seleção de figurinos vibrantes que os fãs de todo o mundo admiram. A sua influência pode ser vista em todos os aspectos do seu universo musical, refletindo a paixão, a dedicação e a confiança mútua que partilham. Na década de 1970, a sua viagem começou e, em 1975, André casou com Marjorie Kochman, uma professora de línguas atenciosa e criativa, cujo jeito tranquilo complementava a sua natureza vibrante e animada. Aos poucos, tornou-se a pedra basilar dos seus empreendimentos artísticos, compondo música ao seu lado. Juntas, não só construíram carreiras de sucesso, como também criaram uma família carinhosa e acolhedora. O seu lar acolhedor transborda alegria e risos, graças aos seus 2 filhos e 5 netos. A crença mútua no poder terapêutico da música influencia todos os aspectos do seu trabalho. Tenha certeza de que a música tem o poder de consolar os que sofrem, trazer alegria aos que estão cansados e criar pontes entre pessoas de diferentes línguas. As apresentações de André transcendem o mero entretenimento. Servem como oportunidades para que os indivíduos encontrem consolo e contentamento. Este conceito está enraizado na profunda ligação que partilha com Marjorie. Juntas, são movidos pela convicção de que a música tem o poder de elevar a humanidade, motivando-os a perseverar mesmo perante os desafios. O casal reside num majestoso castelo em Maastricht, a cidade natal de André, na Holanda. Este castelo histórico foi construído em 1492, muito antes da invenção das câmaras fotográficas ou de cenários elaborados. Quando era criança, André costumava ir ao castelo para suas aulas de piano e deambulava pelos antigos aposentos, deixando a sua imaginação correr à solta. Imaginava lustres sumptuosos, pinturas requintadas e música vibrante ecoando pelos corredores. Ambicionava um dia chamar este castelo de lar. Muitos anos depois, a sua fantasia de infância tornou-se realidade. Atualmente, o castelo serve como a sua acolhedora morada, repleta de alegria, recordações e um delicado encanto. André dá aí entrevistas e recebe gentilmente os visitantes no mesmo local onde um dia residiram as suas aspirações de infância. A sua parceria é como uma dança lenta e graciosa que já dura há muito tempo. Apoiam-se mutuamente, incentivam-se e permanecem unidos em todas as circunstâncias. André refere frequentemente como se sentiria perdido sem a presença de Marjorie. Proporciona-lhe estabilidade, concentração e motivação. Ela organiza os pensamentos dele e ajuda-o a transformá-los em apresentações memoráveis. Juntas, funcionam perfeitamente como um duo, uma aliança formada pela admiração mútua, pelo afeto e pela aspiração de levar alegria ao público através da música. O filho, Pierre, que colabora de perto com a orquestra Johann Strauss, mantém vivo o legado da família. Inseriu-se na tradição musical estabelecida pelos seus pais.
O vínculo de toda a família está intrinsecamente ligado ao percurso profissional de André, contribuindo para o ambiente autêntico e acolhedor dos seus concertos. Após mais de 4 décadas de casamento, André e Marjorie continuam a partilhar aspirações, idealizam métodos inovadores para espalhar a felicidade pelo mundo. A ligação entre eles demonstra que o amor pode ser silencioso e duradouro. O amor mais belo pode desenvolver-se gradualmente, permanecer gentil e resistir ao teste do tempo. André costuma brincar com a possibilidade de se apresentar como músico até aos 140 anos, afirmando que está apenas a meio do caminho. Esta declaração bem-humorada deriva, na verdade, do seu profundo desejo de continuar a levar alegria aos outros durante o maior tempo possível e acredita que pode alcançar esse objetivo com o apoio de Marjorie ao seu lado. Mas um casamento perfeito não garante uma vida sem doenças. Que problemas de saúde o afligiram? Continua a ler. Quando a música diminui o ritmo, a sua trajetória abrangeu mais do que apenas música. Envolveu também sofrimento, ansiedade e uma batalha contra o próprio corpo, que muitas vezes ameaçou sufocar as melodias pelas quais é tão apaixonado. Durante muito tempo, acreditou-se que André Rieu era imparável. Fazia inúmeras digressões, espalhando alegria por onde passava como um presente precioso. No entanto, a vida tem destas coisas, reservando-nos sempre desafios inesperados. Os seus recentes problemas de saúde demonstraram que até as pessoas mais resilientes podem ficar cansadas, e até as personalidades mais vibrantes podem passar por períodos de melancolia. No início desta nova fase, a comunidade global estava em processo de recuperação de um período de instabilidade. Enquanto as pessoas procuravam um novo começo, André também abraçou este espírito de renovação, reconectando-se com a sua amada orquestra. Embarcou numa viagem musical que culminou na criação da sua obra mais recente, Happy Together. Através deste álbum, procurou transmitir uma mensagem de otimismo, felicidade e união. Envolvido pelas notas suaves das suas melodias, o público respondeu com entusiasmo, aguardando ansiosamente o anúncio da agenda de concertos, vislumbrando futuras viagens e apreciando a perspectiva de viver as suas atuações ao vivo mais uma vez. No entanto, as coisas mudaram repentinamente. As datas começaram a desaparecer lentamente do seu calendário sem aviso prévio. Os anúncios tornaram-se mais súbitos, breves e difíceis de compreender. Os fãs devotos, que aguardavam ansiosamente a sua chegada, mostraram-se apreensivos. Não houve qualquer declaração explícita, apenas um silêncio inquietante e uma nuvem de incerteza. Finalmente, a revelação veio, não de André, mas do seu filho, Pierre. Num vídeo sereno e solene, Pierre revelou a notícia alarmante de que André estava novamente a enfrentar uma grave crise de saúde. Os detalhes da doença não foram divulgados. No entanto, a implicação era evidente. A gravidade da situação levou ao cancelamento abrupto de uma importante digressão no México, afetando um grande número de pessoas. Mais importante ainda, levantou uma questão desafiante. Durante quanto mais tempo conseguiria o André manter as suas viagens pelo mundo? Cada desafio parece mais difícil aos 74 anos. Esta não foi a primeira vez que a sua saúde o desiludiu. Em 2010, André sofreu um rude golpe ao ser diagnosticado com neurite vestibular, uma doença terrível que afeta o seu ouvido interno, resultando numa perda de equilíbrio. Esta condição deixou-o tonto, fraco e incapaz de se apresentar no palco. Como resultado, teve de cancelar digressões, tirar longos períodos de descanso e reavaliar o nível de estresse que conseguia suportar. Foi durante este período que chegou a uma conclusão. Descobriu que a vida não se resume a trabalhar muitas horas e estar constantemente em movimento, mas também envolve encontrar tranquilidade, demonstrar compaixão e optar pela felicidade em vez do estresse. Começou a priorizar as suas paixões e a evitar as coisas que o desmotivavam. E, durante algum tempo, esta abordagem revelou-se eficaz. Conseguiu equilibrar com sucesso os seus projetos musicais com o seu bem-estar. Durante a viagem ao México, todos, incluindo André, foram recordados das limitações do corpo e da sua tendência para nem sempre obedecer aos comandos da mente. A longa viagem, a significativa diferença horária e a extrema altitude da cidade do México representaram desafios para ele. Mesmo aqueles com boa saúde enfrentaram dificuldades que foram particularmente difíceis para alguém que ainda estava em processo de recuperação. Não foi o único afetado. Alguns membros da orquestra também tiveram dificuldades respiratórias ou para dirigir confortavelmente. O vocalista principal, Dono Alberti, teve hemorragias nasais. Algumas pessoas sentiram tonturas e desorientação. As circunstâncias tornaram-se tão preocupantes que a única opção foi cancelar todos os planos. E André enfrentou uma escolha difícil que o deixou muito triste.
sem seguro para ajudar a compensar o prejuízo. O impacto financeiro foi significativo. No entanto, o aspecto mais doloroso para ele não foi o impacto financeiro. O que realmente entristeceu André foi perceber que inúmeros fãs ansiosos ficaram desapontados. Levar alegria às pessoas sempre foi a base da sua vida. Mas começou a recuperar depois de uma semana. Este incidente influenciou a abordagem da equipe em relação à organização de digressões no futuro. Perceberam a importância da cautela e de proteger o pai dele. O repouso será prioritário em relação a viagens perigosas que envolvam voos longos, diferenças significativas de fuso horário e grandes altitudes. A cidade do México está situada nos Andes, o que representa um desafio para os visitantes. O início repentino de uma gripe agravou a já difícil adaptação de André à altitude, impossibilitando-a de prosseguir. Pierre demonstrou sinceridade ao mencionar o desejo de reagendar as apresentações canceladas. No entanto, deixou claro que tal não seria viável sem descanso, aclimatação e a garantia da segurança de todos os envolvidos. Mais tarde, ainda este ano, tem uma viagem ao Chile planeada e estão muito entusiasmados com ela. No entanto, visitar destinos distantes como a Austrália não parece viável neste momento. O voo para a Austrália dura quase um dia inteiro e seria injusto e arriscado submeter o André a este estresse novamente na sua idade. A voz de Pierre estava cheia de carinho quando mencionou que o meu pai tem 74 anos. Estas palavras carregavam uma honestidade gentil. O conceito de envelhecimento é inegável. Apesar da resiliência de cada um, o corpo físico exige atenção, cautela na tomada de decisões e a garantia de que a saúde e a felicidade do André se mantêm como prioridades máximas. O otimismo de André persiste apesar de tudo. Está focado em recuperar, renovar as forças e enfrentar os dias que virão com coragem. As primeiras atuações da sua digressão no Reino Unido estão previstas para abril, com concertos já agendados, e promete que fará tudo com a paixão de sempre, mesmo precisando agora de mais atenção ao seu bem-estar. Mas como é que ele alcançou a fama? O caminho de André Rieu para a fama e o sucesso começou num ambiente sereno e modesto, bem distante da agitada cidade de Paris. Interpretava melodias requintadas, mas sentia-se cada vez mais desanimado a cada dia que passava. Os seus colegas músicos estavam preocupados com questões financeiras, regras e conflitos dentro do sindicato, negligenciando a verdadeira essência e o impacto da música na alma. Gradualmente, André começou a perder a paixão pela música e a afastar-se cada vez mais dela. Na sua residência, encontrou consolo na presença da sua mulher, Marjorie, que trabalhava como professora multilingue na altura. Ela observou a sua crescente desilusão e reconheceu o seu potencial para grandes conquistas. Marjorie ofereceu-lhe um apoio inabalável e uma fé inabalável nas suas capacidades. O seu constante encorajamento deu-lhe finalmente forças para se libertar da orquestra que lhe causava angústia. Em 1987, André fundou a Orquestra Johann Strauss, inicialmente composta por apenas 14 elementos. O grupo ensaiou com grande entusiasmo e energia, infundindo cada nota com a inspiração da maior orquestra privada do mundo, que conta agora com aproximadamente 60 músicos talentosos. Vários membros permaneceram fiéis durante mais de 2 décadas, criando uma atmosfera familiar musical muito unida. O percurso de André não começou apenas com a orquestra Johann Strauss. Em 1978, juntamente com Gemma Serpenti, André participou em performances de crossover clássico, infundindo na música tradicional um toque contemporâneo e vibrante. Através deste grupo, pode expressar a sua paixão pela música de forma autêntica. Esta foi a base inicial do extenso legado musical que viria a criar. Em 1987, decidiu renomear o grupo para Orquestra Strauss. Após a mudança de nome, no início de 1988, a orquestra passou a contar com 12 músicos. Ao embarcarem na sua digressão pela Europa, uma transformação mágica aconteceu. O público redescobriu o seu amor pela valsa, sentindo como se o encanto nostálgico do gênero estivesse a tocar o coração de muitos e a mudar para sempre o destino de André. Cedo ganhou o apelido de Rei da Valsa Moderno, título anteriormente detido por Johann Strauss II. O talento de André atraiu uma orquestra crescente, incluindo cantores e músicos talentosos como Carla Maffioletti, Marussia Lauerse, Carmen Monaca e os Platin Tenors. Nos anos seguintes, o grupo cresceu e passou a incluir entre 80 a 150 artistas, dependendo do local. O membro mais antigo, Jane Sasson, está ao lado de André desde 1987. Em 1995, um momento crucial ocorreu durante as meias finais da Liga dos Campeões entre o Ajax de Amsterdão e o Bayern de Munique. Pouco antes do intervalo, o Ajax conseguiu marcar um golo,
provocando uma explosão de alegria em todo o estádio. No meio deste ambiente festivo, André entrou em campo e tocou a segunda valsa durante o intervalo. Algo de extraordinário aconteceu quando todo o estádio se embalou, cantando em uníssono e conectando-se como se fizessem parte de uma grande família. Este momento em particular superou mesmo as vendas de Michael Jackson na Holanda nesse ano. Foi recebido de braços abertos pelo mundo quando surgiu no panorama musical. A sua música chegou a lares de todo o mundo, da Nova Zelândia ao México. Mais de 40 milhões de cópias dos seus álbuns foram vendidas em todo o mundo. As suas atuações ao vivo transformaram-se em grandes festividades, transbordando vibração, música e mais música. A orquestra Johann Strauss já encantou plateias em diversos países, incluindo Estados Unidos, Canadá, Europa, África do Sul, Austrália, Chile e Israel. Cada concerto não é apenas um mero espetáculo, mas uma aventura mística com castelos encantadores, trajes requintados e luzes deslumbrantes. Em 2007, construiu uma réplica em tamanho real do Palácio de Schönbrunn, em Viena, para sua digressão mundial em estádios, chamada Uma Noite Romântica em Viena. O palco, enorme, com 125 metros de largura, 30 metros de profundidade e 35 metros de altura, só cabia nos maiores estádios. O local contava com 2 pistas de patinagem no gelo, 2 fontes e um salão de baile para o público. No ano passado, em 2008, realizou um concerto no Telstra Dome, em Melbourne, onde mais de 38 mil pessoas assistiram ao seu concerto. André conseguiu conciliar com sucesso os seus empreendimentos artísticos com o seu espírito empreendedor. Nas suas conversas, citava frequentemente Johann Strauss como fonte de inspiração, observando como o compositor geria diversas orquestras no seu próprio império empresarial, tendo o seu filho Pierre desempenhado um papel fundamental como vice-presidente. Entretanto, o seu outro filho, Marc, seguiu uma carreira como pintor, abraçando as suas próprias aspirações artísticas. A verdadeira paixão de André reside na valsa, que considera mais do que apenas um gênero musical. É uma forma de trazer alegria e brilho ao público, elevando o espírito de forma constante. Segundo André, estar presente no seu público permite que a valsa os guie numa dança que ressoa nos seus corações, mesmo que apenas metaforicamente. O maestro que conquistou partes por toda a Austrália. A Austrália ocupa um lugar especial no coração de André Rieu, que viaja pelo mundo com a sua música. Tem reputação de concertos com lotação esgotada e altas vendas de álbuns. Nos lares australianos, o seu nome é sinônimo de alegria e positividade. Apesar das críticas, o carinho e a admiração dos australianos por ele continuam a ser inegáveis. Alguns autores tentaram resumir o seu estilo de interpretação com termos simplistas, mas vários outros recorreram a palavras irrefletidas para o avaliar, enquanto outro salientou que aqueles que o descartaram rapidamente estavam a ignorar algo valioso. As apresentações e gravações de André trouxeram alegria a inúmeras pessoas, especialmente aquelas que não estavam familiarizadas com a música clássica. Os inúmeros novos fãs que deram prioridade à música acessível e agradável não diminuíram o seu talento, mas, pelo contrário, permitiram que mais pessoas apreciassem a música de uma forma amigável e acolhedora. Em dezembro de 2008, André alcançou um marco significativo na Austrália ao receber a sua 100 certificação de platina, o que demonstra a imensa popularidade da sua música. Arrecadou $1.000 milhões em vendas de CDs e DVDs no país. De 2006 a 2011, consolidou-se como o músico mais vendido na indústria musical australiana. O seu sucesso não se deveu à conformidade com as tendências ou à alteração da sua identidade, mas sim à sua fidelidade, à paixão pela música e ao desejo de espalhar alegria. Em diversas partes do mundo, as pessoas inspiraram-se no talento encantador de André, após o enorme sucesso de um filme que retratava um dos seus concertos em Maastricht, que se tornou o filme-concerto com maior receita de bilheteira da história britânica. Um crítico descreveu-o como a música clássica a atingir novos patamares de delicadeza e prazer. Por outro lado, outro escritor argumentou que os críticos estavam a ignorar a verdadeira essência e o espírito empreendedor do lendário Johann Strauss do passado. A popularidade de André nos Estados Unidos cresceu a um ritmo mais lento em comparação com a Europa e a Austrália. Mas aqueles que o conheciam viam-no como um artista vibrante e alegre, capaz de animar qualquer ambiente com a sua reverência, o seu sorriso e a sua dança. Um jornalista de um importante jornal aclamou-o como um mestre da performance, comparando-o ao lendário Liberace pela sua habilidade em fundir a música com o brilho e a alegria. André não se importava quando os críticos rotulavam as suas apresentações como excessivamente sentimentais ou açucaradas. Via-o como uma forma de elogio.
Acreditava que a música, os figurinos e a cenografia deveriam unir-se para criar uma experiência mágica e requintada para o público. E era exatamente isso que procurava proporcionar sempre que subia ao palco. Em 2017, André apresentou um espetáculo numa importante sala de espetáculos nos Estados Unidos, que foi descrito por um crítico como mais parecido com uma vibrante performance pop do que com uma noite clássica formal. O crítico caracterizou o concerto como uma experiência divertida de 2 horas, com uma mistura de humor. Arthur Fiedler, The Boston Pops, e Leonard Bernstein, da Filarmônica de Nova York, conhecidos por tornarem a música clássica mais acessível ao público. Apesar de receber elogios e críticas, a capacidade de André se conectar com as pessoas através da música manteve-se inabalável. Reconhecia que a música ia para além da perfeição técnica, servindo como meio de superação dos desafios da vida. Com as suas atuações, transformava cada palco num centro de felicidade, vibração e conforto. O impacto do seu espírito alegre na Austrália não foi passageiro, mas sim duradouro. Irradiando até aos dias de hoje, André Rieu alcançou o sucesso como um dos artistas mais vendidos no país devido à ligação emocional que a sua música criou com os ouvintes, bem como com o mundo. Na Austrália, não foi apenas ouvido, mas acolhido, homenageado e incluído na sua história musical. Apesar da natureza transitória dos artistas no mundo, a música encantadora de André Rieu perdura. Inúmeros australianos são cativados pelas suas valsas, encontrando alegria no encanto melódico do seu violino que ressoa nas suas almas.